Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês pessoal, tudo jóia? Bom, então dando continuidade ao nosso tema, por exemplo, de geometria analítica, vamos só rever e vamos relembrar a questão de aulas anteriores que serão pré-requisitas para a aula de hoje, tá? Então vejam que na aula passada você observou, você lembrou, por exemplo, da área de um triângulo, né? Por exemplo, a área de um triângulo. Onde, por exemplo, essa área do triângulo você iria encontrar ou determinar a partir, por exemplo, de uma determinante, lembra disso? Então, com a área de um triângulo, que eram 3 pontos não colineares, né? A partir, por exemplo, de uma matriz, você iria encontrar, então, por exemplo, a área de um triângulo, calculando a determinante, por exemplo, e dividindo, né, esse valor pelo número 2. O valor modular, é claro, né? Mas com essa consequência, né, da questão, por exemplo, da área do triângulo, utilizando as matrizes, nós podemos falar sobre a questão de alinhamento. Vamos falar agora, na verdade, ao contrário do que foi passado para vocês na aula anterior, na parte lá de triângulos, né? Então, quando você fala, por exemplo, na questão de alinhamento, né? Na verdade, também existe a palavra chamada de colineares, estar na mesma linha, alinhamento. Então, nosso tema de hoje, ele fala sobre a questão da condição de alinhamento de 3 pontos, né? Condição de alinhamento de 3 pontos. Vamos fazer o seguinte, qual é a ideia de hoje? Eu vou construir para vocês aqui, pessoal, um plano cartesiano, tá? Eu vou construir aqui um plano cartesiano e com esse plano cartesiano, nós iremos utilizar a aula passada, né? A aula passada, esse conceito da aula passada, para que a gente tenha uma consequência para a aula de hoje, tá? Eu vou utilizar isso aqui, ó, área de triângulos, para você entender um pouco da condição de alinhamento. Vamos pensar no seguinte, eu vou construir para vocês aqui, pessoal, 3 pontinhos, tá? 3 pontos. Esses 3 pontos estarão, por exemplo, colineares, alinhados em cima de uma reta. Chamarei de ponto A, né? Aqui, por exemplo, você vai ter um ponto, por exemplo, ponto B, sempre em letra maiúscula, tá? Porque de acordo, por exemplo, com aquelas nossas aulas de geometria, você lembra, por exemplo, que todo ponto, quando você faz uma representação, ele é representado por um ponto maiúsculo, uma letra maiúscula, né? Bom, então agora esses 3 pontos, eles vão ter coordenadas no plano cartesiano, né? Então, por exemplo, ó, primeira coordenada xa, YA, que é na verdade, um par ordenado, né? Esse próximo ponto aqui, vou chamar então de XB e YB, né? E aqui, por exemplo, você vai ter o XC e o YC. Então tem 3 pontos aí, cada pontinho ele vai ser representado por um par ordenado. Agora eu tive uma ideia. Qual é a relação dessa minha aula de hoje com a aula passada? Vamos calcular a área? Então se eu colocasse esses 3 pontos na fórmula da área do triângulo, né? Então lembre-se que para você calcular a área de um triângulo, o que você faz então aqui, ó? Você vai construir aquela matriz, certo? Aquela matriz você iria colocar os pontos, né, as coordenadas do ponto A, ponto B e ponto C. Dessa forma aqui, ó. X do ponto A, Y do ponto A. Lembra da matriz da aula passada? Depois, X do ponto B, Y do ponto B. Logo em seguida, X do ponto C e o Y do ponto C. É a forma para você calcular a área, né? E depois você iria completar. Iria completar quem? A terceira coluna com os valores unitários, ou seja, é o valor de 1. Beleza. Calculado então essa determinante, o que você iria fazer? Você iria dividir pelo número 2, né? Aí você teria, por exemplo, a questão aí de área de um triângulo. Ah, lembrando, Laurence, eu poderia colocar módulo, sim, porque daí quando você calcula uma determinante, se caso, por exemplo, você tenha aí uma resposta negativa, você coloca módulo, porque a área não existem medidas, por exemplo, negativas, né? Mas agora voltando para cá. Laurence, eu estou observando aqui que esses 3 pontos, eles estão alinhados, né? Então, para você construir um triângulo, não é você pegar 3 pontos não colineares, porque se você tiver pontos colineares, o que acontece? A área vai dar 0, tá? Então, você pode concluir que se os 3 pontos estiverem colineares ou alinhados, a área vai ser equivalente a 0. Então, 2 passa multiplicando por 0, vou tirar o número 2 da jogada, então tá aqui, ó. Sempre que você tiver 3 pontos alinhados, pontos colineares,
essa determinante, que era aquela da área, ela vai ser equivalente a zero, né? Por isso aqui, ó, olha só. Então, a condição de alinhamento está aqui, ó. Então, você vai usar aquela mesma matriz utilizada para a área de triângulos, porém, como os pontos estão alinhados, não esqueçam, pessoal, alinhados, colineares, eles são semelhantes, tá? Então, em diversas questões, será citado, né? A questão, por exemplo, aí de alinhados, colineares, tá? É a mesma coisa, estar na mesma reta. Tá? Então você calcula a área de um triângulo com os 3 pontos, só que como essa área ela vai ser zero, a determinante que faz parte então do processo vai ser equivalente a zero. Tá? Essa é chamada então condição de alinhamento e nós novamente vamos recorrer, gente, à questão, por exemplo, do que? De matrizes, tá? Ou melhor, não só de matrizes, a determinante dessa matriz quadrada de ordem, por exemplo, 3. 3 linhas por 3 colunas, tá? 3 linhas por 3 colunas. Então vamos a uma questão de alinhamento, da chamada condição de alinhamento, que ela fala, por exemplo, o seguinte. Observa aqui, ó. Nós temos os 3 pontos, né? Ponto 1, 2, 2, 7, 4K. No plano cartesiano, eles estão alinhados, eles são colineares. A pergunta da questão, determine o valor do K, tá? Determine o valor do K. Vamos pensar, pessoal, na seguinte situação, beleza? Então eu vou agora fazer o seguinte, eu vou usar então os 3 pontos A, B, C, utilizando, por exemplo, né, essas 3 informações aqui, ó. Observa lá. Então você tem, por exemplo, vamos pensar então na seguinte situação, nós temos o ponto A, ponto B, ponto C. Eu vou usar então este exemplo como base para a gente construir essa questão, perfeito? Então você vai ter o seguinte, coordenadas do primeiro ponto, que eu vou chamar de A, você coloca 1 e 2, tá? Então esse primeiro ponto aqui, coordenadas, por exemplo, 1 e 2, né? Aqui é um esboço, eu acho bacana sempre fazer um esboço para você entender o que está acontecendo, tá? 1 e 2. O ponto B aqui, ó, 2 e 7, tá? Então ponto B, coordenadas 2 para x, 7 para y. E o ponto C, coordenadas 4 e k, aqui, ó, 4 e o valor do k. A pergunta da questão é, determine quanto equivale o k, tá? De tal forma que esses 3 pontos estejam alinhados, tá? Colineares. Vamos calcular a determinante? Tá? Vamos calcular então essa determinante? Então nós teremos o seguinte, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui, para calcular então a determinante, nós teremos, por exemplo, o ponto 1 e o 2, tá? Depois o ponto aqui na ordem 2 com valor então de 7. E por último, aqui você tem o valor então de 4 e, por exemplo, o valor do K, né? 4 e o valor do K. Coloquei os 3 pontinhos na ordem, bonitinho aqui. Você precisa então agora completar essa próxima coluna com os valores de 1 e vamos agora calcular a determinante, né? Regra de Sarros, tá? Por regra de Sarros, nós temos que repetir as 2 primeiras colunas e calcular, né, gente? A questão então da determinante. Então, por regra de Sarros, vamos repetir aqui, ó, 1, 2 e o valor de 4, né? O valor então de 2, 7 e o valor, por exemplo, aqui do K. Beleza? Então aqui vamos fazer então aquelas diagonais para você calcular então por regra de Sarros, né? Então diagonal principal, aqui o mesmo sentido, aqui o mesmo sentido. E lembre-se que segundo essa regra de Sarros, você vai calcular o produto e repetir o sinal, tá? E repetir o sinal. Aqui na volta então tem a diagonal secundária, secundária e secundária. Você vai calcular o produto, tá? E trocar o sinal. Deixar tipo a resposta de forma, por exemplo, oposta, tá? Bom, então nós temos aqui na multiplicação 1, 7 e 1 nessa multiplicação, 1, 7, 1, você tem o valor então de produto 7, 2, 1 e 4 é o valor, por exemplo, de 8, mais o valor de 8, 1, 2 e k mais o valor então de 2k. Então fiz a primeira multiplicação, a ida, repetindo, por exemplo, a questão aí do sinal, tá? E a volta você vai multiplicar os valores e deixar ele negativo, né? Trocar o sinal aí. 1, 7 e 4 na multiplicação dá mais 28, menos o 28, porque lembre-se, na regra de Sarros, inverte o sinal. Se o produto é positivo, fica negativo, se é negativo, fica positivo. Ele fica sempre oposto, tá? Não é porque quando você coloca menos, sempre vai dar menos. Não, é trocar o sinal, tá? Colocar sempre os valores opostos. 1 e K, você tem a multiplicação de K, só que na volta você coloca menos o K.
certo? E depois aqui, ó, 2, 2 e 1 tem o valor de 4, né? Então, menos o valor de 4. Então, agora, ajeitando, simplificando os valores, nós teremos aqui o valor, então, de 2k menos o k. Nós temos, por exemplo, o valor do k. É legal quando você tem bastante continhas aqui que você vá simplificando para não sobrar nenhum elemento nessa soma, né? Bom, 7 com 8 fica 15, né? 15 com menos o valor, então, de 28, 15 menos 28 fica menos o 13, né? Menos 13 com menos o valor de 4, aqui você vai ter, então, o valor de menos o valor, então, de 17. Confere aí, tudo bem? Então, agora nós temos aí K menos 17 é quem? É o valor da determinante. Essa determinante, segundo a condição de alinhamento, vai ter que ser equivalente a zero, tá? Então agora ficou simples. Então, de uma certa forma, se você tivesse os 3 pontos para calcular a área de um triângulo, você iria pegar essa determinante, dividir por 2 e, se fosse a questão do módulo, né, aplicar a parte para ficar positiva. Mas como os 3 pontos eles estão alinhados, eles são colineares, o que acontece? Esse valor de área, né, entre aspas, ele vai ser equivalente a zero. Com isso, nós temos uma equação, né, uma equação do primeiro grau. E para resolver essa equação, agora basta você isolar o k, tá? Então, por exemplo, este k aqui, ó, na equação do primeiro grau, ele vai ser equivalente ao valor de 17, tá? Então, aqui o k vai ser equivalente a 17 e nós encontramos, através do conceito do quê? Da chamada condição de alinhamento, tá? Onde, por exemplo, para você calcular, então, os valores que você tem no problema, basta você calcular a determinante, regra de Sarros, 3 por 3, e fazer o quê? Igualar o valor de zero, né? Com isso, por exemplo, você tem esse valor. Então, caso você tenha essa solução aqui, 17, e queira de fato verificar se isso está certo ou não, gente, você pega o 17, substitui, por exemplo, aqui no K e calcula a determinante de volta, né? Então, quando você faz esse cálculo novamente, como se fosse a chamada prova real, você iria encontrar, então, a questão, então, da det equivalente ao número zero. Isso é uma chamada prova real, né? Então, se você tem a solução aqui, por exemplo, você consegue fazer essa substituição novamente e verificar se, de fato, né, a área, entre aspas, vai ser equivalente ao valor do zero, tá? Daqui que nas próximas aulas nós teremos, por exemplo, na geometria analítica, a equação das retas, tá? Então, quando você fala em alinhamento, você fala em reta. A gente pode agora, nas próximas aulas, já pensar na questão, por exemplo, de equações de reta. Valeu? Tudo bem? Então, é isso aí. Na próxima aula a gente conversa. Grande abraço!